Bem-vindos a mais um episódio de Quem Tá na Área. Esse podcast acontece graças à Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso, com a colaboração do CREA de Minas Gerais. Eu queria agradecer porque está sendo um grande aprendizado para mim aí. E os nossos convidados, tem convidados querendo voltar, viu? O negócio tá ficando bom. E hoje, cara, é um assunto... Eu nem vou falar que ele é polêmico, ele é... Eu espero que seja fácil de compreender, né? Porque... Não, eu vou deixar mais pra frente, né? Hoje com a gente aqui tá a engenheira civil. Tem mais alguma engenharia? Só civil? Só civil. Não, tá ótimo. Tá ótimo, já ótimo. Tá... Lívia Ferreira. Lívia, por que engenharia civil? Bom, quando eu era criança, meu sonho era ser veterinária. Nada a ver com essa questão. Bem diferente mesmo. Só que aí depois eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a mexer na questão de AutoCAD, comecei a gostar bastante da área, fui me aprofundando, fui fazendo curso. Chegou na época da graduação, não, vou fazer engenharia civil. Gostei muito, só que eu não esperava que... Eu sempre tive mais facilidade com matemática também, só que eu não esperava que fosse tanta matemática, mas acabou dando tudo certo. E hoje você trabalha na área, como é que... Trabalho na área. Em 2018, eu juntei com o Rony, que é meu sócio. A gente abriu a Sigma Agrimensor e Projeto. É o Rony Topógrafo? É o Rony Topógrafo, meu sócio. Às vezes, muita gente acha que a gente é casado. Não somos casados. Igual lá no escritório. Sempre, às vezes, a pessoa acha. Nós não somos casados, somos sócios. Ele faz toda essa parte de topografia e eu fico com a parte de engenharia civil. Só que aí, quando a gente abriu a Sigma, nosso principal foco era as áreas rurais. Só que aí o nosso negócio foi diversificando, a gente foi vendo novas possibilidades. E aí, em 2020, a gente conheceu a Andreia, que é engenheira ambiental. Os nossos objetivos se alinharam muito. Da SGA. Isso. Aí a gente conheceu a Andreia, que também precisava, né? Alguns serviços precisavam dessa parte civil, precisava de levantamentos. A gente foi, né, construindo essa relação. E aí, em 2023, a gente unificou os 3 profissionais, as 2 empresas, e a gente fundou a Núcleo Engenharia, que hoje a gente trabalha em diversas áreas. A gente atende topografia, engenharia civil, engenharia ambiental. Temos vários parceiros, tem a parte jurídica, então assim, tá bem diversificado agora lá no escritório pra gente atender, pro cliente chegar e conseguir resolver a vida dele toda lá no escritório. Que massa! E não deu um pouco de medo de juntar, assim? Sim, com certeza. A gente fica bastante receoso. Mas assim, como a gente tinha essa relação prévia, assim, a gente já trabalhou em alguns outros projetos, né, previamente. Então, assim, foi uma relação que a gente foi construindo ao longo do tempo. A gente teve alguns projetos projetos grandes que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, foi vendo que os valores estavam alinhados, né, as formas de trabalhar também. Então, por isso que tem dado muito certo a nossa unificação. Ótimo, ótimo. Mas vamos pro assunto, que é o REURB, né? Exato. Que muita gente confunde com uso capião, com regularização de casa e tudo mais. Tipo assim, você acha que essa lei é uma lei? É uma lei. Da onde que ela surgiu? Por que o pessoal resolveu fazer essa lei? Só para a gente conseguir entender numa linha de tempo. Certo. O que acontece? Hoje a gente tem alguns parâmetros para fazer loteamento. Por exemplo, para você fazer um loteamento hoje, você precisa de ter tantos por cento de área verde, você precisa de ter alguns parâmetros para tamanho de lote, tamanho de testada. Então, você tem uma série de ferramentas para você seguir. E, às vezes, a pessoa tem um sítio. Eu vou fazer uma chacrinha aqui, eu vou vender para um conhecido meu. E aí ele vai desdobrando, vai fazendo... tem vários. Exatamente. Aqui. E aí a gente sabe que isso, que acontece? Por fim, a gente não consegue regularizar ele por vias formais, porque assim, todos esses empreendimentos que não seguem esses parâmetros, você não consegue regularizar ele por vias ordinárias, porque aí, para você regularizar, eles teriam que seguir todos esses padrões, abertura de rua, tamanho de lote, e a gente sabe que, na realidade, a gente não encontra nada disso. E aí, a lei da REURB, que é a 13465, ela veio para como se fosse uma anistia baseado na parte urbanística, jurídica, ambiental e social,
ela veio para regularizar esses imóveis. Aí todos os imóveis que são consolidados, que aí, por exemplo, eles existem, já tem, às vezes tem as demarcações dos lotes. Não necessariamente precisa ter edificações, mas tem as demarcações dos lotes, tem aberturas de rua. E às vezes elas não seguem, né, esses padrões. O que acontece? Se elas forem anteriores a dezembro de 2016, que é a lei, elas conseguem ser regularizadas da forma que elas estão. Elas não vão precisar, por exemplo, hoje para você ter um chacreamento aqui na cidade, você precisava de uma via de 17 metros. No caso da REURB, você não precisa disso, porque aí a lei prevê que isso seja regularizado da forma mesmo que está hoje. Então, vem dessa necessidade do poder público poder regularizar essa situação, porque muitas vezes essas famílias, elas só têm esse imóvel. Sim. E elas não têm o documento disso. O máximo que tem é um contratinho de gaveta. Então, eles não têm segurança jurídica, eles não têm um endereço, digamos assim. Então, eles, como não têm direito a acesso de correspondência e tudo mais, então a REURB vem para regularizar e dar titulação para essas pessoas, para esses ocupantes desses lotes. Isso costuma acontecer bem mais em zonas rurais? Aqui na cidade a gente tem uma incidência. Ou chega a acontecer dentro mesmo da cidade? Em grandes cidades a gente pode citar, por exemplo, favelas. Que é aquele que é em que eu tô focada cidades. Aqui em Paraíso. Exato. Mas aqui na cidade a gente vê principalmente na zona rural, que são esses chacreamentos que aquelas chacras de recreio que todo mundo sabe, né, da existência. Só que aí até a existência da lei muitas vezes não tinha como ser regularizado por toda essa questão desses padrões que precisariam ser seguidos. Então, tipo, se eu tiver um sítio e quiser dividir ele, eu tenho que considerar que é um loteamento? Não. Aí o que acontece? Por exemplo, tem alguns critérios para você dividir seu sítio para ele continuar sendo uma área rural. O módulo fiscal mínimo, quadrado. Exato. Para continuar sendo uma área rural hoje, aqui na cidade, e aí isso vai variar de cidade para cidade. Hoje é 20 mil metros quadrados, equivalente a 2 hectares. Se você tiver um sítio de 2 hectares, beleza, você está dentro da lei, sua área vai continuar sendo rural. Qualquer fracionamento que tenha inferior a essa área, que são casos das chacras, que é 2 mil metros, 1.000 metros quadrados, 500, tudo isso já é considerado irregular. Não, eu vou fazer um exemplo. Sim. Você pode me corrigir. Herdei 20 mil metros quadrados. Sim. E eu tenho 3 irmãos. Eu quero dividir para 3, né? Cada um constrói essa casinha lá. Não posso. Eu teria que transformar em loteamento? Não. Aí, nesse caso específico, a gente está falando, por exemplo, de herança e você vai dividir entre herdeiros. Mas eu queria dividir o espaço físico. Vocês, que a documentação também? Não quero ser sócia. Não. Então, nesse caso, não tem como. Porque assim, o que vai acontecer? Para você dividir para esses 3 herdeiros, por exemplo, vocês teriam que ficar em condomínio. Que aí, o que acontece? Se você for vender, todo mundo tem que anuir. Eu não concordo que ela vai vender para fulano de tal. Então, você não consegue realizar a venda porque um dos proprietários não está autorizando, né? Digamos assim. Então, assim, para essas questões de herança, vai ficar todo mundo em conjunto e todos são proprietários e todo mundo tem que autorizar essas transações. Por isso, nesses casos de chacreamento, antigamente até tinha essas questões de, às vezes, fazer registro de frações pequenas. O fulano comprou 0,20% da área total. Só que foi virando uma bola de neve tão grande, porque aí o fulano faleceu, passou para os filhos. Aí você registra esse inventário. Quando vê a matrícula, tá com 200 pessoas, e aí tá, assim, não tem como organizar. Então, a REURB vem para solucionar mesmo. Esses dias eu fiz a regularização de uma casa pequena. E, cara, tinha tanta gente que, tipo assim, o imóvel, sei lá, no total ele custa 220 mil. O nosso cliente, tipo assim, a parte dele valia R$1.000. É isso. Porque vai dividindo, vai passando para herança. E também tem a questão que, assim, de uns tempos para cá, o cartório não tá nem registrando essas frações mais. Então, a pessoa tem um contratinho de gaveta. O que ela tem de documento é isso. Então, assim, às vezes tem como você registrar o inventário lá na matrícula, quando você deu sorte que o cartório, na época, estava fazendo esse tipo de fracionamento. Sim. Mas agora, o cartório já não autoriza
mais fazer essas compras pequenas, né? Esses fracionamentos muito pequenos. E o máximo que você tem é um contratinho de gaveta. E tá. Aí eu não consigo, tipo assim, fazer esse desmembramento. Sim. Certo. E aí eu coloco só essa fração. Então, somos 3, 33, 33 Sim. para cada. Eu posso colocar uma perimetria para essa porcentagem? Pode sim. Não teria... às vezes você não consegue registrar isso na matrícula. Porque a matrícula vai constar somente o perímetro total. Aí vocês teriam entre vocês... a divisão interna. Seria o contratinho interno, vocês fariam as divisões, a alocação das divisas. Isso é muito comum de ser feito. Ah, não, a gente está em comum aqui, nós 3, a gente vai dividir aqui internamente, mas isso não vai ser documentado lá na matrícula do imóvel. O imóvel vai constar somente o todo. Gente, mas isso deve dar uma dor de cabeça pra vocês. A gente, lá no escritório, a gente está especialista em regularização agora. E tem muita coisa para regularizar aqui em Paraíso? Tem bastante. Bastante